Esse programa contém imagens reais de casos que podem ferir a sensibilidade de alguns espectadores. Ele era basicamente um psicopata. Ele é o inimigo público número 1 em Los Angeles, Nova York, Miami, em todo lado. Ele é responsável por pelo menos 100 mil mortes no México. O alvo. A caça. Desmascarando. Operações encobertas. Fugitivos especiais. Nos primeiros tempos de um novo século, uma droga mortal está destruindo comunidades e vidas por toda a América. A metanfetamina. Nas ruas, ela tem muitos nomes: cristal, tina, vidro e ice. É mais barata que a cocaína. E produz um efeito instantâneo e poderoso. Em 2012, 1.200.000 americanos em áreas urbanas e rurais estão viciados em metanfetaminas. Muitos deles na adolescência. A invasão da metanfetamina está aumentando o número de crimes em todo o país. As gangues se enfrentam em terríveis guerras por território, pelo direito de distribuição. O comércio da metanfetamina nos Estados Unidos é controlado por um homem: Joaquim Guzmán Loera. Com 1,65 m, ele é mais conhecido pelo seu apelido, El Chapo, que no espanhol do México significa o baixo. Houve uma época em que provavelmente 60% a 80% das drogas que entravam nos Estados Unidos pelo México se originavam de Chapo Guzmán. Inimigo público número 1. Chapo Guzmán Loera é o inimigo público número 1 em Los Angeles, Nova York, em Miami, em El Paso, em Juárez, em todo lado. A última vez que alguém foi considerado inimigo público número 1 foi Al Capone. Enquanto a metanfetamina faz milhões para o Chapo, seu império das drogas está deixando um rastro de sangue em seu país natal, o México. Chapo Guzmán provavelmente é responsável, direta e indiretamente, por pelo menos 100 mil mortes no México. El Chapo é o exemplo mais recente de uma longa linhagem de violentos narcotraficantes que surgem do submundo mexicano. Fontes dizem que Joaquim Guzmán Loera nasceu em 25 de dezembro de 1954, na pequena cidade de La Tuna, no estado de Sinaloa. Como se por hereditariedade, ele seguiu os passos já trilhados por seu pai, direto para o narcotráfico. O pai dele foi um homem muito brutal, muito violento, um alcoólatra. E, na verdade, foi o próprio pai quem o iniciou no cultivo da maconha. Em 1981, aos 27 anos, El Chapo foi apresentado ao notório líder dos narcotraficantes mexicanos, Miguel Ángel Félix Gallardo. Um ex-policial que se transformou em chefão da droga. Miguel Félix detém um monopólio de tráfico de entorpecentes em todo o México. Ele recrutou o Chapo primeiramente como seu chofer, depois como capataz do cartel. Quando você é um capataz do cartel, seu trabalho se define por fazer todo o necessário para manter a ordem. Recolher o dinheiro que deve ser recolhido
E se isso significa eliminar alguém no processo, faz parte de sua vocação. Infelizmente, como matador, você é um assassino, basicamente. Chapo logo se torna encarregado de toda a logística importante do comércio da cocaína. Ele era basicamente um psicopata. Ele matava indivíduos que tinham, digamos, perdido cargas para dar o exemplo para que outros fizessem um trabalho melhor. Em 1987, Félix Gallardo deu a Chapo o controle do estado de Sinaloa e o corredor da costa do Pacífico até os Estados Unidos. Ele encomendou a construção de sofisticados túneis sob a fronteira para traficar cocaína. Ele transporta uma carga de cocaína do México aos Estados Unidos em um dia. Estamos falando de toneladas. Há rumores de que ele chega a traficar cerca de 9 bilhões em cocaína para os Estados Unidos por ano. Ele controla uma enorme quantidade de drogas que entrava nos Estados Unidos, da cocaína, maconha e até heroína. Então, ele é uma grande ameaça aos Estados Unidos. Em 1989, Félix Gallardo é capturado, iniciando uma batalha brutal e sangrenta entre o cartel de Sinaloa, liderado por El Chapo, e o cartel de Tijuana, dirigido pelos irmãos Arellano Félix. É uma batalha por território. E esses diferentes cartéis queriam controlar e tomar mais e mais territórios. Tinha uma montanha de corpos, desmembramentos, decapitações. Foram mortes brutais. Eram pendurados em pontes com os pés decepados, ou com os braços decepados, ou os corpos eram encontrados em um lençol com as cabeças cortadas. O banho de sangue chamou a atenção da DEA para os cartéis de drogas. À frente da investigação da DEA, primeiro em Nova Orleans e 9 anos depois na Cidade do México, está Joey Bond, um agente especial da DEA desde 1988. Eu adoro meu trabalho. E na época, perseguir o mais poderoso líder do cartel da droga foi algo que me empolgou. Mas os agentes da DEA não eram os únicos atrás do chefão de Sinaloa. Havia também seus rivais comerciais, os irmãos Arellano Félix, líderes do cartel de Tijuana. Em maio de 1993, Ramon e Javier Arellano Félix chegaram a Guadalajara para caçar El Chapo. Os irmãos Arellano contrataram capangas para viajar a Guadalajara, especificamente para rastrear e assassinar Chapo Guzmán Loera. Os matadores reviraram a cidade à procura por sua presa. Foi então que eles saíram em uma caçada por Chapo Guzmán, mas eles não encontraram. Mas após alguns dias, o cartel de Tijuana teve uma chance. Eles estavam no aeroporto se preparando para voltar para Tijuana. Ramon recebeu a informação de que Chapo Guzmán estava chegando ao aeroporto de Guadalajara, em Jalisco, que ia pegar um avião e qual era o carro específico em que ele estaria. O informante estava convencido de que tinha visto o chefão, sentado em um carro no estacionamento de um aeroporto, também aguardando um voo. Sem perder tempo, Ramon Arellano Félix enviou seus assassinos. Quando eles chegaram ao aeroporto de Guadalajara, eles viram o carro, se aproximaram e abriram fogo contra o carro. Os assassinos crivaram o carro de balas. Só houve um problema. O homem sentado no automóvel não é Chapo Guzmán. Era Posadas Ocampo, o cardeal, que estava usando um carro parecido com o do Chapo. Os assassinos mataram um dos membros mais altos da Igreja Católica do México. Foi um caso de identidade trocada.
Eles confundiram o cardeal com Chapo Guzmán Loera. Depois de anos de investigações, as autoridades chegaram a conclusões sobre os fatos que desembocaram na morte do cardeal que estava no... Seu verdadeiro alvo se encontrava a uma pequena distância. Escapando por pouco da morte, ele faz o que sabe e toma uma saída rápida. Hoje, mais de 20 anos depois, o motivo do assassinato do cardeal ainda é alvo de muita especulação. O assassinato do cardeal Posadas é uma história muito peculiar, que acredito eu que não foi resolvida. A explicação oficial é de que foi um caso de identidade equivocada. Mas alguns agentes da DEA acreditam em uma teoria mais sinistra. Há muitas perguntas sem resposta, muitas suposições inacreditáveis sobre como, quem e porquê. Uma nova teoria sugere que Chapo foi apenas um bode expiatório e que o cardeal Posadas sempre foi a vítima pretendida. O verdadeiro alvo era o cardeal. Havia informações importantes que ele estava prestes a repassar que tinham a ver com o tráfico de drogas. Muitos especulam que o cardeal estava em posse de documentos que revelam uma conspiração entre os cartéis e o governo mexicano. Se alguém quisesse escrever um suspense do tipo Quem é o assassino, isso seria perfeito, o tema perfeito, porque envolve intrigas nos mais altos níveis. Até hoje, ninguém sabe se houve mesmo uma conspiração entre os chefões da droga e os altos políticos mexicanos. Em qualquer dos casos, o governo mexicano não pôde se omitir. O assassinato do cardeal Posadas causou ultraje. E como o México é um país muito religioso, foi uma revolta. Então o governo teve que fazer alguma coisa. As suspeitas inevitavelmente recaem sobre os cartéis. Pressionado a agir, o governo mexicano oferece uma recompensa de 5 milhões por cada um dos líderes dos cartéis. Mas os reis do narcotráfico somem. El Chapo desapareceu. 2 semanas depois, uma notícia alarmante chega à DEA. Um informante mexicano avistou El Chapo em um hotel. Não no México, mas na vizinha Guatemala, onde ele subornava a polícia local para protegê-lo e para defender o fluxo de drogas que cruzavam o país. Infelizmente para ele, o pagamento não foi suficiente. O dinheiro que ele pagava à polícia na época para se proteger não cobria o custo de encobrir um indivíduo tão notório, envolvido naquele momento em um tipo de incidente tão escandaloso e tão público. Defender aquele gangster procurado não valia o trabalho. A polícia o delatou ao exército da Guatemala. Em um hotel próximo a Tapachula, o exército guatemalteco invadiu e o prendeu. Alguns dias depois, ele é extraditado de volta ao México. Eles sabiam que ele criaria um monte de problemas se permitissem que ele ficasse na Guatemala. Depois que chegou de volta ao México, El Chapo foi sentenciado a 20 anos e 9 meses, sob acusação de tráfico de drogas, formação de quadrilha e suborno. E esse deveria ter sido o fim da história para esse chefão do tráfico. Pelo contrário, foi só o começo. No momento em que El Chapo põe os pés na prisão, primeiro em Almoloya e 2 anos depois, na penitenciária de Puente Grande, ele aplica sua lei. Em poucos dias, os guardas da prisão o chamavam de chefe, El Patrón, e davam qualquer coisa que ele quisesse. Se você fosse amigo, ele tomava conta de você. Se você fosse um inimigo, acabaria rapidamente dentro de um caixão. Ele mostrava seu poder na cadeia e era intocável. O medo que ele causava nas pessoas era bem óbvio.
seus sócios levavam malas cheias de dinheiro para subornar funcionários da prisão. Não eram os guardas que controlavam a penitenciária, era Chapo Guzmán. E não era só pelo dinheiro, mas porque eles também tinham medo dele. Porque eles sabiam que se o enfrentassem, ele tinha a capacidade de mandar matá-los dentro da penitenciária ou fora da penitenciária. Há um ditado no México: plata ou plomo. Isso é grana ou chumbo. O que significa que ou aceita o suborno ou morre. Puente Grande é mais que o quartel-general dos negócios do Chapo. É seu parque de diversões particular. Era realmente uma festa e ele convidava também os guardas e a população carcerária. Tinha muitas bebidas e ele mandava trazer algumas prostitutas de luxo. Embora já tivesse se casado e divorciado 2 vezes, o narcotraficante de 40 anos se apaixona por uma prisioneira, Zulema Hernández, que estava na cadeia por acusação de roubo. No início, Zulema resiste aos seus encantos, mas por fim se torna sua namorada na prisão. Ele era considerado o Rudolf Valentino do cartel de Guadalajara, porque ele adorava mulheres, sabe? Era sua paixão e ele adorava estar com essas mulheres. De dentro da prisão, El Chapo mantém o controle completo sobre seu império da droga. Apesar de saber disso, o México continua recusando repetidos pedidos para extraditá-lo a uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos. Em janeiro de 1998, Joey Bond recebe uma ligação assustadora e inesperada. É o cunhado de El Chapo. Ele diz que o chefão da droga quer que a DEA venha conversar com ele na prisão. Se El Chapo quiser se tornar um informante e dar nomes essenciais das operações do cartel, isso representaria uma grande oportunidade para a guerra às drogas. Era nosso objetivo maior. Tínhamos que chegar ao pessoal-chave para desmantelar a organização. Se conseguíssemos essas informações daquele cara, quem melhor que ele para nos fornecer esses dados? Em outubro de 1998, os agentes da DEA Larry Villalobos e Joey Bond entram na prisão de Puente Grande disfarçados como inspetores de direitos humanos do México. A cada passo que dão, eles sabem que estão arriscando suas vidas. Nossa maior preocupação era que Chapo só quisesse algum tipo de vingança. Eles iam nos torturar para descobrir o que sabíamos, quem conhecíamos. Eles trancariam a cadeia quando tivessem certeza de que estávamos sequestrados. E finalmente nos matariam. El Chapo não sabe exatamente quando ou como os agentes vão chegar. Mas ele foi informado de que um deles se apresentará como Tito. Quando chegamos à cadeia e eles nos levaram para uma enfermaria e nos disseram para esperar até trazerem o Chapo. Uma vez sozinhos, os agentes vasculham a sala em busca de grampos. Procuramos embaixo da mesa, examinamos a mesa, examinamos as cadeiras. Ficamos convencidos de que ali podíamos falar com Chapo, que não seríamos monitorados. Após anos na caçada por ele, os agentes por fim se veem cara a cara com o lendário chefão do tráfico. Eu me apresentei e disse: Senhor Guzmán Loera, eu sou o Tito. E honestamente, ele ficou branco. Ele não acreditava que estávamos lá. Ele olhou para mim e depois para o Larry e falou: não digam nada. Ele pôs as mãos no chão, ficou de joelhos e olhou por baixo da porta para ter certeza de que ninguém estava ali, ouvindo o que ele ia nos contar.
Mas os agentes ainda não sabem se é uma cilada, que poderia custar suas vidas. De repente, ele propõe dar os nomes dos policiais que subornou. Ele estava louco, abalado, estava lá há 5 anos, estava pronto para contar tudo, a corrupção. Ah, para com isso! E eu disse, bem, temos que resumir. Eu disse, muito bem. Nós sabemos que você ainda está controlando as coisas. Aqui em Puente Grande também. E ele sorriu apenas. Bond alimenta o orgulho de Chapo, na esperança de extrair dele informações. Nós entramos lá sabendo tudo sobre o Chapo. E ele percebeu isso. Então, cada vez que perguntávamos sobre uma certa investigação, ele elogiava a si mesmo e dizia, eu dei um jeito nisso. E muito bem, não foi? Assim mesmo. Nós dizíamos, você foi ótimo. Nós dizíamos porque era verdade. Ele era carismático e muito inteligente. Era um pensador. E tivemos essa impressão dele imediatamente. Finalmente, ele confessa o que mais quer: fazer um trato com a DEA. Ele propõe entregar rotas de tráfico de drogas. Em troca, ele quer que os Estados Unidos revoguem o pedido de extradição para julgá-lo no país. Por favor, não. Para vocês, eu tenho todo... Ele disse, deixem-me lidar com o México e com meu tempo de prisão aqui. Eu posso lidar com isso. O meu maior medo é ser extraditado para os Estados Unidos. Os milhões de dólares de Chapo lhe proporcionam todos os luxos em uma prisão mexicana, mas ele sabe que a segurança máxima em uma prisão norte-americana seria uma experiência diferente. É possível, mas não sou eu. Os agentes não prometem nada, mas concordam em falar com seus superiores. Mas a DEA não tem intenção de jogar o seu jogo. Ele é procurado em muitos lugares. Ele não responderia apenas a uma acusação na Arizona. Ele tinha que responder a acusações no Novo México, Califórnia, Nova York, Chicago, Atlanta. Todos esses lugares tinham acusações contra ele. El Chapo nunca mais soube da DEA de novo. Assim, com a ameaça de extradição ainda pairando sobre sua cabeça, El Chapo começa a planejar sua ação mais arriscada até agora. Na noite de 19 de janeiro de 2001, um guarda faz sua ronda de costume pelos corredores de Puente Grande. Quando se aproxima da cela de El Chapo, ele nota que a porta está aberta e o prisioneiro desaparecido. Dentro da prisão, o caos. Presos e guardas são cercados e interrogados enquanto a polícia vasculha freneticamente cada cela, cada cômodo e armário. Nas cidades próximas à prisão, o exército mexicano invade casas, ranchos e prédios do governo procurando o chefão. Mas El Chapo desapareceu. Apenas algumas horas antes, por volta de 9h45 da noite, Francisco Rivera, um administrador da prisão, abriu a cela e o chefão pulou para um carrinho de roupa suja. Passando por várias portas de segurança até escapar em uma caminhonete que o esperava. Após 8 anos atrás das grades, El Chapo agora é um homem livre. Nos dias que seguem, guardas são detidos novamente para descobrir como ele fugiu. Todos os relatos estão cheios de lacunas e contradições. Mas um corajoso guarda revela como El Chapo orquestrou cuidadosamente seu plano de fuga, impondo sua influência sobre quase todas as pessoas na prisão. Fontes de dentro da prisão afirmam que Chapo Guzmán pagou quase 2 milhões para realizar aquela fuga.
Um guarda alega que no momento que El Chapo escapou, ele já controlava Puente Grande tão absolutamente que não houve nenhuma necessidade de disfarces. Uma fonte nos disse que ele não escapou em um carrinho da lavanderia, mas que na verdade saiu andando pela porta da frente. Quando chegou o momento e todos já estavam subornados, a porta abriu e ele se retirou. O guarda penitenciário que falou foi encontrado morto, tempos depois. Compensando o tempo perdido, o barão da droga imediatamente trata dos assuntos pendentes. Ele leva a guerra dos cartéis a outro nível, aplicando sua vingança em uma escala sem precedentes. Agora que ele está fora da cadeia, os crimes aumentaram contra os arelianos e a organização de Chapo Guzmán, o cartel Sinaloa. Mortes, muitas, eles estavam se matando entre si. Foi algo assim: bem, se você vai matar 10 dos meus caras, eu vou decapitar 50 dos seus e vou fazer uma pilha deles na fronteira de alguma cidade, tá bom? Fora da prisão, El Chapo agora é um troféu para seus rivais de cartel. Mas eles não são os únicos em busca dele. A DEA também retoma a caçada com renovada determinação. Informantes dizem que El Chapo está escondido em algum lugar de sua terra natal. As montanhas de Sinaloa. É um ambiente muito austero e muito hostil, mas ele o conhecia como a palma da mão. Por 3 anos, praticamente ninguém avista o chefão da droga, agora com 47 anos. Enquanto isso, centenas de toneladas de cocaína continuam entrando nos Estados Unidos. De repente, um informante confiável entrega a primeira grande pista. El Chapo está escondido em um rancho em La Tuna, Badiraguato, a 97 quilômetros de Culiacán. Dessa vez, as autoridades mexicanas assumem a caçada. 200 soldados mexicanos são enviados ao rancho de Sinaloa. Mas os capangas de El Chapo avistam os helicópteros a quilômetros de distância. Ele tinha um monte de recursos, tinha muitos sentinelas. Como sempre, El Chapo tem um astucioso plano de fuga pronto para uma emergência como esta. Quando estavam chegando, havia cerca de 50 indivíduos que subiram em diversos veículos que estavam espalhados. E eles se distribuíram como baratas por toda a área do campo. Bem, os militares não sabiam em qual dos automóveis estava Chapo Guzmán e assim todos acabaram escapando. Por mais 3 anos, El Chapo se mantém discreto. Mas sua obsessão por belas mulheres logo o atrairá para fora das sombras mais uma vez. Em novembro de 2007, El Chapo se casa pela 4ª vez, com Emma Coronel. Ela é uma modelo de 18 anos, filha de um de seus braços direitos. O exército mexicano é informado da feliz notícia e invade a festa. Mas chega tarde demais. Sua presa escapou mais uma vez. É como ter um assassino em série em suas mãos e, de repente, ele escapa só para matar mais gente. Na segurança dos vales da Sierra Madre, El Chapo descobre que pode distribuir uma nova droga que lhe dará ainda mais dinheiro que a cocaína. Ela se chama metanfetamina. Produzida pela mistura de anfetamina com a química extraída de drogas vendidas em farmácias, ela é mais barata de produzir que a cocaína e mais viciante. Isso faz dela uma substância ilícita ideal. E El Chapo
entra de cabeça. Ele começou a entrar no comércio de metanfetamina, comprando vários e vários quilos do componente base, que é a efedrina, por $65 o quilo. Uma vez que ele a converte em metanfetamina, de repente ele percebe que o investimento inicial de $65 por quilo se converte em $18 mil ou mais nas ruas dos Estados Unidos. A cocaína é feita da planta da coca, que não cresce no México. Pela primeira vez, a metanfetamina oferece aos chefões da droga do México um produto que eles podem produzir e distribuir por conta própria. Eles já tinham a estrutura anterior e tinham os esquadrouos anteriores para pegar a metanfetamina e enviá-la para o consumidor nos Estados Unidos. Em 4 anos, El Chapo se torna o maior produtor de metanfetamina do mundo. Há rumores de que seu cartel de Sinaloa fornece 80% do mercado de metanfetamina. Sua fortuna é estimada em bilhões. E sua jovem esposa Emma Coronel não compreende por que eles não podem aproveitar essa fortuna. Ele era um bilionário, com uma beldade como esposa, mas ali estava ele, vivendo como miserável naquela área difícil e montanhosa. Ele não tinha nenhum conforto e então decidiu desfrutar dos frutos do seu trabalho. Apesar dos riscos, El Chapo se muda para Culiacán e visita os finos resorts na costa de Sinaloa. Pela primeira vez em anos, o barão da droga se encontra ao alcance de mecanismos de vigilância. Ele estava agora em uma área urbana, o que tornava mais fácil rastreá-lo e encontrá-lo. Naquele momento, ele tinha entrado no covil de um tigre. Em dezembro de 2011, a DEA juntou forças com o Departamento de Segurança Interna para caçar o chefão da droga. Em 2012, uma escuta de rotina inesperadamente leva a um telefone ligado a um dos capangas de Chapo. Como na maioria das investigações por escuta, ela levou a números adicionais. E, finalmente, começamos a identificar chamadas e números de telefone que pertenciam a Chapo Guzmán e a sua organização. Os agentes logo rastreiam o número do celular pessoal de El Chapo. Ao monitorar suas comunicações, eles passaram a conhecer seu alvo intimamente. Ele gosta de pirulitos, de amendoim. É muito ligado a aparelhos eletrônicos em cada um dos refúgios que tem. Ele tem uma tela de televisão por onde faz seu monitoramento. É muito cuidadoso em se tratando do que come, a ponto de ter pessoas que provam a comida antes dele comer. Mas sua maior fraqueza ainda é seu amor pelas mulheres. Tendo que fazer um malabarismo entre todas as relações com namoradas, esposas e ex-esposas, tendo que se concentrar ao mesmo tempo nos negócios, talvez, por isso ele tenha ficado mais aberto e descuidado. Ele está passando mais tempo na costa com sua esposa troféu, com ex-namoradas e prostitutas. O que o torna mais exposto que nunca. Mas El Chapo ainda se sente seguro no interior de seu anel de aço, os esconderijos e refúgios repletos dos mais novos e avançados sistemas de segurança. Ele podia ir de uma casa a outra pela tubulação, ele não precisava sair à rua. E ele tinha os funcionários que saíam e compravam comida ou qualquer coisa que ele precisasse. Como segurança extra, El Chapo muda a forma como se comunica.
Ele é um fugitivo, não pode jogar fora o telefone. Ele ainda precisa de água, comida, bebidas que são necessárias para receber alguém. Então ele pode trocar de aparelho, mas de alguma forma, de algum jeito, ele tem que se comunicar. Para dificultar o rastreamento de chamadas, as mensagens ao chefe agora são repassadas por 2 subordinados que passam o dia se movendo pelos pontos de Wi-Fi abertos da cidade. Mas o astucioso plano do chefão oferece aos agentes uma nova estratégia: alvejar seu círculo interno para chegar ao alvo principal. Então, em vez de vigiar o cartel de Sinaloa, a sua estrutura e tentar pegá-lo dessa forma, nós vigiamos seu círculo interno. Após 2 anos, o Departamento de Segurança mapeou os indivíduos mais próximos ao chefão do crime. Reconstruímos toda uma rede organizacional de El Chapo e de seu círculo interno. Desde o pessoal que cozinhava para ele e quem limpava a casa, até seus seguranças e sua estrutura de comunicação e comando. As agências então abordam as autoridades mexicanas em busca de apoio. Não dá para recrutar alguns policiais locais de uma cidadezinha no México para fazer isso. Tem que ser um grupo de intocáveis, mas que pertença às forças da segurança para entrar e conduzir e efetivamente realizar a prisão. E este grupo são os fuzileiros. Em meados de janeiro, uma unidade de soldados das Forças Especiais do SEMAR, os fuzileiros mexicanos, se reúnem em uma base operacional avançada próxima à cidade resort de Los Cabos. Os fuzileiros, o equivalente mexicano dos SEALs da Marinha Americana, são acompanhados por um grupo seleto de agentes da DEA. Seu objetivo? Capturar os principais tenentes de El Chapo. Mas com a ampla rede de informantes do Chapo, os agentes guardam em segredo os detalhes de cada operação. Eles não sabiam, até o último minuto, quem realmente iam capturar e prender. E o exército mexicano e o SEMAR resolveram esconder informação porque eles queriam maximizar o sucesso da operação. Após semanas de vigilância, os fuzileiros avançam para encurralar os capangas de El Chapo e seus telefones celulares. Mãos pra cima, de joelhos! Sempre que acontecem as batidas, entre as coisas que as autoridades muitas vezes encontram, além das armas, munição e coletes à prova de bala, estão os telefones. Todo mundo quieto! Todo mundo quieto! A cada telefone apreendido, um novo conjunto de números é coletado, permitindo que os agentes mapeiem todo o círculo interno de El Chapo. Muitos dos guarda-costas de Chapo são presos. Eles foram postos sob a custódia dos fuzileiros mexicanos, que então aplicaram um interrogatório científico. Você entende o que eu digo, né? Sob intensa pressão, os guarda-costas do Chapo acabam revelando a localização de seu chefe. Uma casa de 2 andares, na rua Rio Rumaya, em um bairro de classe média de Culiacán. Pouco antes do amanhecer, os fuzileiros chegam ao refúgio. Eles cercam o prédio. Agora eles têm El Chapo encurralado. Os fuzileiros preparam suas armas e trazem um ariete. Eles se depararam com uma residência extremamente fortificada. Portas cobertas de aço que foram projetadas para impedir que as forças do exército mexicano pudessem entrar lá. Dez minutos depois, eles finalmente invadem e chegam ao banheiro. A banheira estava erguida por macacos hidráulicos.
E Chapo Guzmán, dentro dos primeiros 20 segundos, ele já tinha erguido a banheira, descido as escadas e desaparecido. Eles descobriram o túnel e entraram no sistema de esgotos. Eles ainda escutaram o barulho de Chapo Guzmán na água. Os soldados correram para dentro de um labirinto de túneis interligados nos subterrâneos da cidade. Obviamente era muito estreito e até os estilhaços das balas poderiam matar diversos fuzileiros. El Chapo, e o único guarda-costas que resta, tem uma vantagem de 10 minutos sobre os fuzileiros. Enquanto isso, na superfície, dezenas de soldados se posicionam para assaltar sobre o chefão da droga assim que ele surgir. Um drone americano é destacado para monitorar as ruas da cidade. Enquanto isso, Chapo telefona para que um de seus capangas venha buscar a ele e ao guarda-costas. Pra cá, rápido! Os capatazes que eram da organização em Culiacán o pegaram, levaram pela estrada, trocaram de carro e ele sumiu. Quando os soldados emergem de uma vala à beira de um rio lamacento, não há sinal de seu alvo em lugar algum. É uma terrível decepção, mas que acaba durando pouco. 2 dias depois, o guarda-costas de El Chapo manda uma mensagem que os levará direto ao novo lar do traficante. Na manhã seguinte, 40 fuzileiros se reúnem em um condomínio de apartamentos à beira-mar. Eles conseguiram encontrar sua localização nos condomínios de Miramar, que fica bem em frente ao mar em Mazatlán. Os fuzileiros cercam o prédio. Eles verificaram com os funcionários do condomínio e descobriram que apenas 2 pessoas tinham dado entrada no dia anterior. Chapo poderia estar em algum deles. Os fuzileiros subiram ao 6º andar e prepararam suas armas. E você tá ali, separado por uma porta do homem mais procurado do mundo. E ninguém espera que ele se entregue sem luta. Eles foram ao primeiro apartamento e basicamente derrubaram a porta. E havia um casal americano ali. Eles ficaram totalmente em choque. Os soldados revistam o apartamento e se comunicam com seus colegas. Nenhum sinal de seu alvo ainda. Eles sabiam que agora tinham que se mover muito rápido e então desceram ao 4º andar. Eles imediatamente imobilizaram um dos guarda-costas que estavam lá. Visores infravermelhos e termográficos apontam a localização de todos dentro do apartamento. Eles derrubam a porta. A esposa de El Chapo, Emma Coronel, está aterrorizada. Por favor, não sai daí! Um fuzileiro abre o caminho para a porta do banheiro. Abre a porta, abre a porta! Há alguém por trás dela. Os fuzileiros dão a ordem para que a pessoa se revele. Ele tinha uma AK-47, mas sabia que era suicídio se ele tentasse fazer aquilo. A esposa ainda está gritando, não o matem, não façam nada com ele, ele é o pai dos meus filhos.
Os fuzileiros mexicanos não brincam em serviço. Se eles tivessem provocado e Chapo Guzmán fizesse o mais mínimo movimento na direção daquela arma, ele nem caberia no caixão com todo o chumbo que teria sido metralhado em seu corpo. Em menos de 3 minutos, os fuzileiros mexicanos derrubam o maior narcotraficante do planeta. Olha pra cá, olha pra cá! Então ele foi levado sob custódia. Não fez nenhum comentário. Ele estava muito sério, muito calado. Conhece o ditado "foi pego com as calças na mão"? Ele foi basicamente pego com as calças na mão, sabe? Um exame de digitais e de DNA confirmou que o prisioneiro era, de fato, Joaquim Guzmán Loera. Sabíamos que naquele momento, o cartel de Sinaloa e sua liderança acabavam de sofrer o maior golpe que já tinham visto na história do cartel. El Chapo foi sentenciado a 20 anos e 9 meses de prisão sob acusação de tráfico de drogas, formação de quadrilha e suborno. O gênio do crime está trancado em Altiplano, a superprisão de segurança máxima do México. As autoridades mexicanas juram que ele jamais escapará novamente. Uma câmera de segurança monitora El Chapo em sua cela 24 horas por dia. Às 8h52 da noite, ele vai ao banheiro e desaparece. Mais uma vez, ele fez sua fuga por um túnel. Dessa vez, uma longa passagem de 1,5 km, escavada abaixo de seu chuveiro e equipada com uma motocicleta sob trilhos. Do outro lado, uma casa semi-terminada em uma rua deserta construída para sua fuga. Há uma busca internacional, atualmente em ação, para capturá-lo. Joaquim El Chapo Guzmán Loera foi capturado pelo governo mexicano em janeiro de 2016 e extraditado aos Estados Unidos em janeiro de 2017. Atualmente, ele está em uma prisão de segurança máxima, esperando o julgamento marcado para abril de 2018.